Ela era só uma aluna nova, quieta, tentando se adaptar. Mas naquela escola, bastava ser diferente para incomodar. Ninguém sabia quem ela era, muito menos quem era o pai dela. Até que, num dia comum, o impossível aconteceu. Um helicóptero do FBI pousou no pátio. E naquele momento, a escola inteira entendeu que alguns silêncios escondem mais poder do que se imagina. Keisha observava a cidade pela janela do carro enquanto a mãe dirigia em silêncio. A paisagem era bem diferente do que estava acostumada. Ruas largas, casas com cercas brancas, pessoas caminhando devagar, quase sempre com o mesmo tipo de roupa e o mesmo jeito de olhar. A pequena cidade ficava no interior da Carolina do Norte. A mudança não foi por escolha, mas por necessidade. Sua mãe, enfermeira dedicada, havia conseguido uma oportunidade de trabalho em um hospital da região. O pai, ele estava em missão, como sempre, e Keisha sabia que não podia falar muito sobre isso com ninguém. No novo lar, um sobrado simples em um bairro tranquilo, tudo parecia silencioso demais. Keisha tinha 13 anos, mas já sentia o peso de recomeços. Essa seria sua terceira escola em menos de 2 anos. E, mesmo sem dizer nada, a mãe sabia o quanto aquilo era difícil para ela. Na manhã de segunda-feira, Keisha se arrumou sem pressa. Colocou o uniforme da escola, arrumou os cabelos com cuidado e desceu para o café. A mãe a esperava com uma xícara de chá e um sorriso encorajador. Vai dar tudo certo, filha. Seja você mesma. A escola ficava a poucos minutos dali. Era grande, bem organizada e fria. Não pelo clima, mas pela forma como os olhares percorriam os corredores. Quando Keisha entrou, acompanhada da secretária, todos os olhos se voltaram para ela. Essa é Keisha Williams, nova aluna do 8º ano. Espero que vocês a recebam bem, disse a funcionária antes de deixá-la sozinha na porta da sala. Ela entrou, procurou uma carteira vazia e se sentou. Não houve sorrisos, ninguém disse oi, um ou outro cochicho, mas ela fingiu que não notou. Durante a aula, tentou acompanhar o ritmo. Quando levantou a mão para tirar uma dúvida, o professor apenas apontou para o quadro, sem sequer olhar em sua direção. No intervalo, Keisha se sentou no canto do pátio com seu lanche. Observava os grupos de alunos se formando. Todos pareciam já ter seus círculos bem definidos. Ela não fazia parte de nenhum, mas tudo bem, ela já tinha passado por isso antes. O que ela não sabia era que naquela escola ninguém era apenas ignorado por muito tempo. Nos primeiros dias, Keisha tentou ser discreta. Entrava na sala no horário, fazia as tarefas, evitava olhar demais para os lados. Mas mesmo sem fazer nada, parecia que incomodava só por estar ali. No terceiro dia, ao chegar na sala, notou que alguém havia rabiscado sua carteira com caneta. Volta para o seu lugar. Ela passou a mão por cima, limpou com a manga do moletom e se sentou. Fingiu não ver, mas sentiu. Durante as aulas, quando fazia perguntas, os colegas riam. Não alto, mas o suficiente para ela perceber. Um dia, pediu uma borracha emprestada e a menina ao lado fingiu não ouvir. Na hora do almoço, as coisas ficaram ainda mais evidentes. Keisha se aproximou de uma mesa onde 2 meninas conversavam. Oi, posso sentar aqui? Elas se entreolharam. Uma respondeu, já está reservado. Keisha olhou em volta. A mesa estava vazia, mas ela apenas assentiu com a cabeça e se afastou. Foi sentar sozinha, mais uma vez. Com o tempo, parou de tentar. Os olhares começaram a pesar mais. Não eram de curiosidade, mas de julgamento, sorrisos maldosos, comentários cochichados quando ela passava, e ninguém dizia nada. Nem os colegas, nem os professores, nem a direção. Keisha chegava em casa e dizia que o dia tinha sido normal. A mãe, cansada do plantão, sorria e dizia que sentia orgulho. Mas à noite, no quarto, ela escrevia tudo em seu diário. Cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Ela não queria criar confusão, não queria parecer fraca, só queria que alguém notasse, que alguém fizesse algo, mas ninguém fazia,
E foi ali que ela começou a entender que naquela escola a solidão podia ser mais cruel do que qualquer ofensa. E o pior ainda estava por vir. Na terceira semana, Keisha já havia decorado os rostos. Ela não sabia todos os nomes, mas reconhecia os grupos, principalmente aquele grupo. Eles não eram só populares. Eram os filhos das famílias mais influentes da cidade. Donos de fazendas, empresários locais, gente que frequentava os mesmos clubes fechados. Caminhavam pelos corredores com a confiança de quem sabe que nada vai acontecer com eles. No centro desse grupo estava Brandon Pierce, filho do diretor da escola, loiro, alto, com aquele olhar de superioridade constante. Quando ele ria, os outros riam também. Quando ele olhava feio para alguém, todos imitavam. Ele era o tipo de aluno que podia esquecer um trabalho, desrespeitar um professor ou faltar à aula sem sofrer qualquer consequência. Keisha reparou que ele a observava desde o primeiro dia. Não com interesse, mas com estranheza, como quem vê algo fora do lugar. No corredor, ele passava e dizia coisas como: "Cuidado para não se perder, novata. Você não vai durar muito por aqui." A voz dele era baixa, mas carregada de ironia. As palavras eram medidas, sempre cruéis o suficiente para machucar, mas sutis o bastante para parecer brincadeira. Os colegas dele riam. Um deles, Luke, chegou a empurrar o caderno de Keisha da carteira durante a aula. Quando ela foi pegar, o professor ignorou completamente. "Levanta e volta para o seu lugar", foi tudo o que disse. Na saída, Keisha encontrou o armário dela aberto, com os livros trocados de lugar. Não faltava nada, mas era como se tivessem entrado ali só para lembrar que podiam fazer isso. Ela tentava não reagir. Guardava tudo. O olhar de Brandon, os cochichos de Emma e Chloe, duas meninas que viviam fazendo piadas discretas. As indiretas no refeitório, os risos abafados quando ela passava pelo corredor. Uma tarde, na aula de ciências, Brandon se aproximou com um sorriso debochado e sussurrou: "Você devia agradecer. A gente podia fazer muito pior." Keisha congelou. Não sabia o que responder. Apenas abaixou os olhos, engoliu a raiva e anotou no caderno aquela frase. Naquela noite, ela começou a gravar áudios no celular, descrevendo tudo. Não era para postar nem mostrar, era para guardar. Porque, no fundo, ela sabia, uma hora alguém teria que escutar. Mas até lá, ela estava sozinha. Era uma quarta-feira chuvosa quando Keisha sentiu que algo estava diferente. Não era só o tempo, era o jeito como os alunos olhavam para ela no corredor. Tinha um ar de antecipação, como se estivessem esperando algo acontecer. Na hora do recreio, Keisha caminhou até o refeitório com os fones no ouvido, tentando ignorar os olhares. Mas assim que entrou, percebeu que sua bandeja com o almoço não estava onde ela havia deixado. Ela olhou em volta, procurando. Então viu Brandon rindo, segurando a bandeja dela e equilibrando-a com uma só mão como se fosse um troféu. "Perdeu alguma coisa, novata?" ele disse, antes de deixar a bandeja escorregar lentamente para o chão. A comida se espalhou, os risos surgiram, os celulares apareceram, mas ninguém fez nada, nem os professores que estavam perto. Um deles apenas olhou, depois virou o rosto e continuou comendo. Keisha ficou parada por um segundo, respirou fundo e saiu andando sem dizer uma palavra. No banheiro, se trancou numa das cabines. Não chorou. Só encostou a cabeça no azulejo frio e ficou ali, tentando entender por que era tão fácil as pessoas ignorarem o que viam. Nos dias seguintes, as provocações se intensificaram. Mas o pior não era o que faziam, era o que não faziam. Professores virando os olhos, funcionários que riam junto, alunos que fingiam não ver. Uma vez, ela chegou na sala e encontrou o quadro com a frase: "Gente como você não dura aqui." O professor de história entrou, leu aquilo, apagou e começou a aula como se fosse só mais uma terça-feira qualquer.
Keisha começou a gravar tudo. Escondia o celular no bolso da jaqueta e registrava conversas, comentários, até o som das risadas. Ela não queria vingança, queria prova, porque no fundo ela já sabia. Se contasse para alguém, diriam que estava exagerando. Certa noite, sentada na cama, escreveu no diário: "O mais doloroso não são as palavras, é o silêncio de quem vê e escolhe não fazer nada." E mesmo naquele momento de solidão, ela ainda acreditava que alguém, um dia faria a coisa certa. Ela só não imaginava quem seria. Na sexta-feira daquela mesma semana, Keisha acordou com uma sensação diferente no corpo. Era como se o cansaço não fosse mais só físico, era emocional. Ela já não esperava que o dia fosse bom. Já não acreditava que alguém fosse mudar de atitude. Mas mesmo assim, foi à escola. Porque desistir não era uma opção. O dia parecia seguir como os outros até que, durante o segundo intervalo, ela foi ao armário pegar um livro para a próxima aula. Ao abrir a porta metálica, sentiu alguém se aproximar por trás. Em questão de segundos, foi empurrada com força para dentro do armário de material de limpeza no final do corredor lateral, onde quase não passava ninguém. A porta se fechou com um estrondo. Trancada. Silêncio total. Lá dentro, o espaço era apertado, escuro, com cheiro de produto de limpeza e mofo. Keisha bateu na porta. Tentou forçar a maçaneta. "Ei, tem alguém aí? Abre a porta!" gritou com a voz falhando. Ninguém respondeu. O tempo passou devagar. Minutos pareciam horas. Ela sentou no chão frio, abraçada às próprias pernas. No escuro, sentia o coração batendo no pescoço. Ela não chorou, mas tremeu. O som da vida fora daquele armário, passos apressados, vozes distantes, o sinal da próxima aula. Tudo parecia longe, como se ela não existisse para ninguém ali. Foi só quando uma funcionária da limpeza passou pelo corredor e ouviu um leve ruído vindo da porta que ela abriu. "O que você está fazendo aí dentro, menina?" Keisha saiu cambaleando, suada, pálida, com o olhar vazio. "Foi sem querer", ela mentiu. Na aula seguinte, ninguém falou sobre o ocorrido. Nem os alunos, nem os professores. Mas ela sabia. Eles sabiam. No fim do dia, ao chegar em casa, Keisha foi direto para o quarto. Sentou na cama, tirou o celular do bolso e encarou a tela por alguns segundos. Respirou fundo. Pela primeira vez em semanas, fez algo que evitava desde o início. Ela discou um número. Esperou. Do outro lado, uma voz firme atendeu. "Oi, filha." "Pai." Aconteceu de novo. Pausa. Onde você está agora?" "No meu quarto, tô bem." "Vou resolver isso." Sem mais perguntas, sem pânico, só certeza. Keisha desligou. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu um tipo diferente de alívio. Ela não fazia ideia do que o pai planejava, mas alguma coisa dentro dela dizia: as coisas vão mudar. A ligação durou menos de 30 segundos, mas foi o suficiente. A centenas de quilômetros dali, em um prédio discreto na capital do estado, o homem que atendeu a ligação levantou da cadeira em silêncio. Seu nome era James Williams, mas poucas pessoas o chamavam assim. No ambiente em que trabalhava, era conhecido apenas como Agente 7. James estava há mais de 20 anos no FBI, especialista em segurança tática e inteligência. Acostumado a lidar com ameaças graves, operações de alto risco e situações onde cada segundo contava. Mas naquela tarde, a ameaça era outra. Enquanto observava um monitor com imagens de satélite em tempo real, ele tirou discretamente o fone do ouvido. "Aconteceu de novo", ele disse em voz baixa. A sala ficou em silêncio. Um agente mais novo se aproximou. "Com sua filha?" James apenas assentiu. Ele não gritou, não discutiu, não ameaçou ninguém. Apenas caminhou até uma pequena sala reservada, fechou a porta e pegou o celular pessoal.
Com poucos toques, acessou um grupo privado de mensagens codificadas. Digitou extração escolar. Local: Asheville, North Carolina. Protocolo 42. Discrição absoluta. Em seguida, ligou para um de seus colegas de longa data. Tenho um assunto pessoal. Preciso de transporte aéreo rápido, sigilo total. Do outro lado, silêncio por um instante. Depois, a resposta. Entendido. Te encontro na base em 40 minutos. James olhou para o relógio. Trocou o terno escuro por uma jaqueta tática sem identificação. Guardou o celular em um compartimento lacrado. Pegou uma pequena pasta com documentos, registros e imagens que ele vinha reunindo nas últimas semanas. Provas silenciosas que sua filha, de forma estratégica, vinha enviando desde o primeiro dia de aula. Sim, ele sabia, sempre soube, mas ela havia pedido. Pai, me deixa tentar sozinha. Ele respeitou, até agora. Na pista de pouso reservada, o helicóptero preto já aguardava. Sem insígnia, sem bandeira, apenas o zumbido constante das hélices. James subiu a bordo e fixou o olhar no horizonte. Na mente dele, apenas uma frase. Se a escola não vai protegê-la, eu vou. Na manhã de terça-feira, a rotina na escola seguia como sempre. Os grupos se formavam no pátio. As conversas giravam em torno dos mesmos assuntos. E Keisha, como nos outros dias, caminhava sozinha pelo corredor central. Mas por dentro, algo nela estava diferente. Não havia medo. Não havia expectativa. Havia certeza. Desde a ligação com seu pai, algo em seu peito se firmou. Ela sabia que ele viria, não porque ela pediu, mas porque ele sempre soube a hora certa de aparecer. Enquanto as aulas aconteciam normalmente, um som distante começou a se espalhar pelo céu da cidade. No início, leve, um zumbido grave, ritmado, mas com o passar dos segundos, o som ficou mais próximo, mais forte. As janelas começaram a vibrar. Os alunos se entreolharam, curiosos. Que barulho é esse? Parece helicóptero. Será que é do hospital? O som aumentava. Alguns correram para as janelas. Professores saíram das salas para ver o que estava acontecendo. No campo de futebol, as folhas começaram a girar com o vento provocado pelas hélices. Um helicóptero preto, imponente, sem marcações aparentes, descia com precisão cirúrgica no pátio da escola. Nada de sirenes, nada de alarde, apenas presença. Na sala da diretoria, o diretor Richard Pierce se levantou da cadeira. Alguém me diz agora o que está acontecendo. Funcionários correram de um lado para o outro. O coordenador acadêmico tentou ligar para a polícia local, mas a linha estava congestionada. Ninguém sabia quem estava dentro daquela aeronave. Mas todos sentiam que era algo sério. Quando o helicóptero tocou o chão, duas portas se abriram. Desceu apenas uma figura, James Williams, sem ostentação, sem escolta, sem uniforme oficial. Vestiu uma jaqueta escura, calça jeans e um olhar que ninguém ousava encarar por muito tempo. Ele caminhou com passos firmes em direção à entrada principal. Keisha o viu de longe, parada próximo ao bebedouro. Seus olhos se encheram de lágrimas contidas. Não de tristeza, mas de alívio. Ela sabia. A partir dali, ela não estava mais sozinha. James entrou pela porta principal da escola sem pressa. Seus passos ecoavam nos corredores, agora silenciosos. Professores, alunos e até os inspetores apenas observavam. Alguns tentavam entender o que estava acontecendo, outros apenas sentiam o peso da presença daquele homem. No saguão central, Keisha o esperava. Ela estava parada, quieta, com os olhos fixos nele, como se o tempo tivesse parado. Quando o pai parou diante dela, por um segundo, os dois ficaram ali, em silêncio. Ela queria sorrir, queria correr, mas só conseguia encará-lo como se dissesse, você veio. Ele estendeu os braços e ela se lançou no abraço dele. O tipo de abraço que segura tudo o que as palavras não conseguem. Por trás, alguns alunos observavam, sem entender muito.
Mas quem assistia àquela cena sentia. Era como se uma força invisível tivesse acabado de se instalar ali. Logo em seguida, a secretária da direção apareceu, nervosa. Senhor, o diretor está esperando, mas pediu que você se identifique. Por favor. James levantou um pequeno estojo de couro e mostrou uma credencial. Não havia logotipo estampado, nem cores chamativas. Apenas o brasão federal e um nome. James D. Williams, Unidade de Operações Estratégicas. A mulher arregalou os olhos. Um momento, por favor. Em menos de 2 minutos, James estava na sala do diretor, com Keisha ao lado. Richard Pierce, visivelmente desconcertado, tentava manter a postura. Senhor Williams, olha, eu não fui informado de que sua filha estava passando por problemas tão graves aqui. Se tivesse sabido antes, certamente. James interrompeu, com voz firme e baixa. Você soube. Várias vezes. Só escolheu não fazer nada. Ele abriu uma pasta de couro e colocou sobre a mesa uma sequência de provas. Prints de mensagens anônimas enviadas a Keisha. Áudios com insultos gravados em sala de aula. Imagens da carteira riscada. Gravações discretas feitas por ela no corredor e no banheiro. Um relatório assinado de uma psicóloga que atendeu Keisha nas últimas semanas, descrevendo os impactos emocionais do ambiente escolar. O diretor leu em silêncio. O peso do que estava ali era incontestável. Isso podia ter sido resolvido com uma conversa, Sr. Williams. Acredito que trazer um helicóptero federal tenha sido um exagero. James o olhou nos olhos. Sabe qual foi o exagero, diretor? Deixar uma criança sofrer por semanas enquanto adultos fingiam que não viam. Silêncio. Keisha se manteve firme. Em nenhum momento levantou a voz, nem chorou. Ela apenas observava tudo com um olhar calmo. Era como se, enfim, alguém tivesse devolvido sua voz, sem ela precisar gritar. O diretor tentou argumentar, mas James já havia se levantado. Não vim pedir favor. Vim garantir o que ela tem direito. Respeito, segurança e dignidade. Ele segurou a mão da filha e saiu, deixando sobre a mesa uma cópia de toda a documentação. Não houve aplausos, não houve escândalo. Apenas uma certeza. A partir daquele dia, tudo mudaria. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, mas o ambiente na escola, denso. A presença de um helicóptero pousando no pátio da escola no dia anterior ainda estava na boca de todos. Mas ninguém falava alto, ninguém ousava fazer piadas. Era como se um novo código silencioso tivesse sido instaurado ali dentro. Keisha entrou pelos mesmos portões, usava a mesma mochila, os mesmos passos, mas agora os olhares não eram mais de desprezo, eram de dúvida, de respeito contido e de medo. Ela sentiu o peso diferente no ar. Pela primeira vez, os cochichos não a atingiam como flechas. Agora, pareciam se esconder atrás das portas. Os valentões que costumavam rir dela no corredor mudaram de caminho. Brandon, o líder do grupo, não apareceu naquela manhã. Dizem que foi afastamento voluntário, mas ninguém comentou o motivo. E todos sabiam. A coordenadora pedagógica passou a circular pelas salas, observando discretamente o comportamento dos alunos. Os inspetores foram orientados a acompanhar os intervalos com mais atenção. E sem nenhum anúncio formal, uma série de cartazes começaram a aparecer nos murais da escola. Respeito não se discute, se pratica. O silêncio de quem vê também machuca. Dignidade não é privilégio, é direito. As palavras ecoavam, mas mais do que isso, os gestos mudaram. Na hora do almoço, uma menina do 9º ano puxou a cadeira ao lado de Keisha no refeitório. Oi, posso sentar aqui? Keisha apenas assentiu. A menina ficou ali, em silêncio. Não queria parecer forçada. Só queria de alguma forma estar perto. No corredor, um menino mais novo deixou cair a mochila. Keisha ajudou a juntar os cadernos. Ele sorriu e disse, obrigado. Parecia pouco,
Mas naquela escola era um recomeço. Na última aula do dia, a professora de literatura elogiou um poema que Keisha havia entregue na semana anterior. Sensível, verdadeiro e corajoso, como a autora. Ela não sorriu, mas os olhos brilharam discretamente. O que havia mudado? Nada. Na estrutura. Tudo nas pessoas. Keisha não virou popular, não virou símbolo, nem queria. Ela só passou a ser o que sempre mereceu ser, respeitada. E mesmo sem dizer uma palavra sobre o que havia acontecido, todos entenderam uma coisa: ela não estava mais sozinha. Naquela noite, sentados na varanda de casa, pai e filha dividiam um silêncio que dizia tudo. O helicóptero já havia voltado para a base. Os agentes tinham retornado às suas funções. Mas a presença de James ali permanecia. Ele olhava para o quintal, tomando um café simples. Keisha, ao lado, mexia nos cadarços do tênis, pensativa. Pai, ela começou com a voz calma. Por que você não fez disso um escândalo? Por que não chamou a imprensa? Não postou em rede nenhuma? Não contou para ninguém? James pensou por um instante e respondeu sem desviar os olhos do horizonte. Porque você não precisa que o mundo inteiro saiba o que você viveu. Você só precisava que alguém acreditasse em você e cuidasse disso como deveria. Ela olhou para ele em silêncio. Foi ali que ela entendeu o que o pai tinha feito. Não foi sobre mostrar força, foi sobre protegê-la com dignidade. Nenhum dos dois disse mais nada por alguns minutos. Depois, ele se virou para ela e perguntou: Você está bem agora? Ela sorriu, leve. Tô. Pela primeira vez, tô mesmo. Naquela noite, Keisha dormiu cedo. Dormiu em paz, sem medo da manhã seguinte, sem pensar em disfarçar a própria existência. E quando a segunda-feira chegou, ela acordou com algo novo no peito. Orgulho de ser exatamente quem era. Às vezes, justiça não faz barulho. Às vezes, os verdadeiros heróis não usam capa. Eles vestem coragem, seguram firme e aparecem quando mais importa. Keisha não mudou o mundo, mas mudou o próprio destino, com coragem, dignidade e um pai que nunca deixou de escutá-la. Você já conheceu alguém como Keisha? Ou passou por algo parecido? Conta pra gente nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas a não se calarem. E se você gosta de histórias de superação como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos.